Imagina um crime em que não há testemunhas claras, não há câmaras, não há confissão. Só uma coisa, uma impressão digital perfeita, deixada no sítio certo, no objeto certo. Durante anos, fomos ensinados a acreditar que uma impressão digital é praticamente uma sentença. Se a tua impressão está lá, estiveste lá. E se estiveste lá, é porque tens algo a ver com o caso. Mas e se não for assim tão simples? Hoje vamos falar de impressões digitais. Não como um detalhe técnico aborrecido, mas como uma peça de prova que já resolveu muitos mistérios. Em alguns casos, criou outros ainda maiores. Casos em que a impressão digital não encaixa na história. Em que aparece num local onde a pessoa jura que nunca esteve. Em que condena alguém, e anos depois tudo passa a fazer muito menos sentido. Durante muito tempo, as impressões digitais foram vistas quase como magia. A ideia é simples e poderosa. Cada pessoa tem um padrão único nas pontas dos dedos. As linhas, curvas e bifurcações não se repetem exatamente da mesma forma em ninguém. E, melhor ainda, esses padrões são estáveis ao longo da vida. Em teoria, se uma marca deixada num objeto coincide com o teu dedo, acabou a discussão. É a tua. Estiveste lá. Mas a realidade é mais complexa. Para começar, uma impressão digital raramente aparece perfeita, como nos livros. Não é um carimbo nítido. Muitas vezes é parcial, borratada, incompleta. O trabalho dos peritos é comparar aquilo que têm, que pode ser só um fragmento, com o padrão completo dos dedos de uma pessoa. E aqui entra o primeiro problema: por melhor que a ciência seja, a interpretação ainda passa pelas mãos, e pelos olhos, seres humanos. Agora imagina este cenário. Um crime acontece num espaço onde passam dezenas de pessoas todos os dias. Uma loja, um escritório, um carro partilhado. A polícia recolhe objetos, analisa superfícies, procura impressões digitais. Entre o caos de marcas sobrepostas, consegue isolar uma impressão relativamente clara numa porta, num copo ou numa superfície específica. Essa impressão é comparada com o registro de alguém que, por qualquer motivo, já está na base de dados. E há um match. De repente, essa pessoa passa de completa desconhecida a principal suspeita. Os interrogatórios mudam de tom. As perguntas deixam de ser onde estava para se tornarem porque está a sua impressão digital no local. Para muitos investigadores, este é o ponto em que a narrativa começa a ser construída. Se a prova física aponta para alguém, tudo o resto é alinhado à volta dessa hipótese. Mas há uma pergunta que, muitas vezes, fica em segundo plano: como é que aquela impressão foi parar ali? Porque a presença de uma impressão digital num objeto não explica, por si só, o que aconteceu. Ela diz, no máximo, que em algum momento o dedo daquela pessoa contactou aquela superfície. Mas não diz quando. Não diz em que contexto. Não diz se foi antes, durante ou depois do crime. Há casos em que alguém toca num objeto inocentemente, dias antes de ele ser usado num crime. Um copo num café, uma maçaneta numa porta comum, um banco num transporte público. A partir do momento em que o contacto é feito, a impressão pode ficar ali durante muito tempo, invisível, à espera do dia em que se tornará prova. A questão é, quando isso acontece, a história que se conta à volta dessa marca corresponde à realidade? Ou estamos a construir um enredo à volta de um único vestígio, ignorando tudo o resto? Também existe outra possibilidade inquietante: a transferência indireta. Pensa nisto: tocas num objeto, ficas com um vestígio na mão ou na roupa, e depois tocas noutro objeto. Pequenas quantidades de material podem ser transferidas de um ponto para o outro, sem que tenhas sequer consciência disso. À escala do laboratório, isso pode ser suficiente para registar uma impressão em sítios onde nunca te lembras de ter tocado. Agora junta a isto um ambiente de investigação sob pressão. A necessidade de encontrar um culpado. A confiança extrema na prova científica. E, de repente, uma impressão digital que podia ser apenas uma coincidência passa a ser a peça central de toda a acusação.
Há histórias de pessoas que foram apontadas como culpadas quase exclusivamente por causa de uma impressão digital, mesmo quando outros elementos do caso não encaixavam assim tão bem. É aqui que entra o lado mais sombrio daquilo que parecia ser uma tecnologia infalível. Peritos diferentes podem interpretar a mesma impressão de maneira ligeiramente distinta. Um pode considerar que a coincidência é suficiente para afirmar um match. Outro pode ser mais cauteloso. E, ao contrário do que acontece com certos testes laboratoriais automatizados, a leitura de impressões digitais tem, e sempre teve, uma componente humana, sujeita a erro, pressão e, em alguns casos, viés. Imagina estar do outro lado desta história. Recebes uma notificação, és chamado para depor, descobres que a tua impressão digital apareceu num local onde, na tua memória, nunca estiveste. A tua reação inicial é pensar que houve um erro. Mas, quando entras numa sala de interrogatório e te dizem, temos a sua impressão digital neste objeto, a conversa muda. De repente, és tu a ter de provar que não estiveste ali. E se a tua memória estiver correta? E se, de facto, nunca tiveste qualquer ligação àquele lugar? A partir do momento em que o processo avança, a impressão deixa de ser apenas um dado técnico e passa a ser quase uma personagem. Advogados, juízes e jurados olham para ela como um símbolo de certeza. Nas suas mentes, a frase "as impressões digitais não falham" continua a ecoar. É verdade que, na esmagadora maioria dos casos, impressões digitais são extremamente úteis e ajudam a afastar inocentes e a apontar culpados reais. Mas os poucos casos em que algo não bate certo são suficientes para nos lembrar que nenhum sistema é perfeito. E que, quando se mexe com o destino de pessoas reais, cada exceção importa. Há ainda o outro lado da moeda, casos em que não há impressões digitais nenhumas. Um cenário que parece limpo demais. Objetos que, em teoria, deviam ter marcas de alguém, mas não mostram nada. Isto também levanta questões. Foi alguém extremamente cuidadoso? Houve limpeza deliberada? A prova foi alterada por terceiros? Ou simplesmente as condições não eram favoráveis para registrar impressões? Tudo isso pode transformar uma ausência de marcas numa espécie de presença silenciosa, a presença do mistério. O ponto é que as impressões digitais, que durante décadas foram vendidas como a solução final, também têm limitações. E quando essas limitações se cruzam com a investigação apressada, com vontade de fechar casos depressa, com sistemas de justiça sobrecarregados, o resultado pode ser assustador. Há histórias em que a frase "a sua impressão estava lá" foi suficiente para destruir uma vida, mesmo quando, anos depois, se percebe que a história tinha muito mais camadas. No fim, o que este tema nos mostra é que o verdadeiro mistério não está apenas nas pontas dos dedos, mas na forma como olhamos para a prova. Em como damos mais peso a certos vestígios do que a outros. Em como preferimos muitas vezes uma resposta limpa e científica a encarar a complexidade real dos acontecimentos. Impressões digitais são um dos símbolos máximos da ideia de identidade. Algo que nos distingue de todos os outros. Mas, quando entram num processo criminal, também podem tornar-se numa espécie de sombra, uma marca que fala por nós quando já ninguém quer ouvir a nossa versão. E a pergunta que fica é: até que ponto confiamos numa única marca para decidir o que é verdade? Se estas questões te fazem olhar para o mundo forense de forma diferente, e queres continuar a explorar casos em que a ciência resolve mistérios mas também cria enigmas, segue o canal, ativa as notificações e deixa nos comentários se gostavas de ver episódios sobre ADN, câmaras de segurança ou caixas negras de aviões. Porque, às vezes, não é o que a prova mostra, é tudo aquilo que ela não consegue explicar.